A polícia fez uma operação na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro. Há 2 dias, a guerra entre traficantes e milicianos pelo controle da região está tirando o sono dos moradores. Hoje de manhã, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar entraram na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, zona oeste do Rio. A operação contou com o apoio de veículos blindados e helicópteros. Este é o segundo dia de confronto. Desde a noite de ontem, a guerra entre traficantes e milicianos assusta os moradores. Não pode sair de casa com medo de tiro, bala perdida, que na verdade nem é perdida, né? Nós queremos paz. Os milicianos conseguiram retomar o domínio da Chacrinha, que até ontem era controlada pela maior facção do estado. Um dos alvos da operação é o traficante Bruno Silva, o Tiriça. Segundo a polícia, na tarde desta quinta-feira, o criminoso ordenou protestos em diferentes pontos da favela para dispersar a atenção dos agentes, facilitando assim a fuga dos comparsas. Manifestantes incendiaram lixeiras, paralisando por cerca de 1 hora o serviço dos ônibus BRT. Um coletivo foi atravessado na rua para impedir o tráfego. Da janela de casa, um morador acompanhou a confusão. Chapa quente na Chacrinha, hein, Marcelo? Aí, ó. Por causa dos confrontos, 6 escolas municipais foram fechadas. 1.300 alunos ficaram sem aula. Infelizmente, moradores como eu, da Praça Seca, estamos impedidos de ir e vir. Uma coisa tão simples, levar crianças na escola, os imóveis estão sendo desvalorizados. Não podemos fazer mais nada, porque nunca sabemos a que horas vai começar a guerra. Só este ano, o Instituto Fogo Cruzado registrou 120 tiroteios na Praça Seca, o dobro do mesmo período do ano passado. 41 pessoas foram baleadas, 15 morreram. Na manhã de quarta-feira, véspera do confronto, uma idosa de 77 anos entrou por engano na localidade e foi atingida por um tiro de raspão no pescoço porque não baixou os vidros do carro, regra imposta pelos criminosos. Ela foi socorrida para um hospital da região e já teve alta. Um policial federal e outros 4 homens foram mortos hoje em uma operação em Salvador. O governo federal enviou reforço para combater o crime no estado. Durante a Operação Falda, que contou com o apoio de 100 policiais federais e civis, um agente federal e 4 suspeitos foram mortos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o policial Lucas Caribé foi atingido fatalmente quando 40 integrantes fortemente armados de uma facção criminosa tentavam retomar o controle de um bairro na periferia de Salvador. O confronto começou na madrugada e durou mais de meia hora. Outro policial federal e um agente civil foram feridos e socorridos. Durante a entrega de viaturas, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse que a polícia não vai dar trégua aos criminosos. Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública do estado, lamentou a morte do policial federal. Deixar meu profundo pesar, minha solidariedade imensa à família do policial federal. Gostaria também de desejar uma rápida recuperação também ao policial civil que está passando ainda por uma cirurgia. No fim da tarde desta sexta-feira, a unidade da PF na Bahia recebeu um reforço do Distrito Federal. Um helicóptero chegou em Salvador com uma equipe de 15 agentes do Comando de Operações Táticas para reprimir a criminalidade por meio de um acordo de cooperação. A Polícia Federal participa de operações no estado desde agosto deste ano. Uma liminar da Justiça de São Paulo determinou que todos os policiais militares do estado usem câmeras corporais nos uniformes e não as desliguem. Outra determinação é que somente algemas devem ser utilizadas para prender suspeitos, vetando o uso de cordas, por exemplo. O governo tem 90 dias para cumprir a determinação. Em caso de descumprimento, a multa para o estado é de R$100 mil. Atualmente, a Polícia Militar tem 10 mil câmeras corporais, o suficiente para equipar pouco mais da metade dos PMs de todo o estado. O setor de alimentos apresentou mais uma queda de preços nesse mês de agosto, a terceira consecutiva. E o destaque foi a carne bovina, que agora está mais barata para o consumidor, com uma redução de quase 10%.
Nesse mercado, a parte do açougue passou o dia com um movimento intenso. Os clientes foram em busca das ofertas. Hoje a carne aqui está maravilhoso o preço. Tá? O filé, o contrafilé está assustador aqui. Está um preço ótimo. Nesse ano, a carne bovina teve uma queda média de 9,65% no preço, com destaque para o filé mignon, para a alcatra e para o contrafilé. A picanha também acumula uma variação negativa de janeiro para cá, segundo dados divulgados pelo IBGE. Creio que em torno de um mês para o outro, acho que baixou de 10 a 15 reais. É bom, né? O pessoal de baixa renda é bem melhor. Além de ser o corte com a maior redução entre as carnes, o filé mignon também ficou na lista de alimentos que tiveram as principais quedas de preços no acumulado do ano, segundo o Índice Oficial de Inflação, o IPCA. A proteína só ficou atrás da cebola, da laranja, do óleo de soja, do abacate e da batata inglesa. Já no período de 12 meses, o filé mignon é o terceiro item que mais baixou de preço, atrás do óleo de soja e do leite longa-vida. Mas, apesar da queda, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, os preços ainda estão num patamar acima de antes da pandemia. Em 2019, o quilo da carne de primeira, média, o preço médio da carne de primeira custava R$ 25,00. Hoje, com essa queda, ele ainda está em R$ 36,00 o quilo, o que é muito alto e um aumento muito grande frente à queda que a gente observou em 2023. Segundo a economista, o poder de consumo a partir da política de valorização do salário mínimo ainda deve demorar para equilibrar o orçamento familiar aos preços da carne. As famílias brasileiras, elas tentam substituir por um outro produto. Então, você tem uma demanda menor, uma oferta maior e isso explica a queda. Também, em termos de custo, acho que é importante falar, a valorização do real frente ao dólar fez com que produtos importados como medicamentos importantes para a produção do gado diminuíssem o custo. Mesmo que gradativa, a deflação dos alimentos pela terceira vez consecutiva, apontada pelo IPCA de agosto, deixou os consumidores mais otimistas. Acho que deu uma melhoradinha. Se melhorar mais, melhor ainda, né? Sempre bom. O volume de vendas no comércio varejista no Brasil cresceu 0,7% em julho na comparação com maio, um pouco acima do esperado pelo mercado. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi maior, 2,4%, a 29ª alta consecutiva. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor cresceu 1,6%. O acidente com o avião da Gol que caiu na floresta amazônica no norte do Mato Grosso após se chocar com o jato Legacy, matando 154 pessoas, completa 17 anos. A tragédia mobilizou mais de 700 pessoas em uma área de mata densa, fechada. Um dos homens que liderou essa operação pela Força Aérea Brasileira gravou imagens dos bastidores do resgate. E é isso que você vai ver agora na reportagem especial de Emerson Chalian. Informações agora sobre o acidente com o avião da Gol, que caiu agora há pouco no Pará com 155 passageiros a bordo. Hoje é dia 2 de outubro, essa aqui é a operação de resgate. Aqui a aeronave com a guarda, a aeronave que foi acidentada. Foi com essa câmera que o tenente-coronel Domingos Afonso registrou os bastidores do acidente do voo 1907 da Gol. O senhor sempre costuma andar com a câmera? Sim. Eu aprendi isso, fui criado no laboratório do meu avô, sou neto de fotógrafo. Eu tenho de costume carregar minha câmera, registrando as imagens, e a câmera fotográfica também para bater as fotos. Isso é muito importante para a investigação, mas a história está registrada aqui.
29 de setembro de 2006, às 14h51, o jato Legacy, prefixo N600XL, decolou de São José dos Campos, interior de São Paulo, com 2 tripulantes e 5 passageiros. O destino final era a Flórida, nos Estados Unidos. O Boeing da Gol, voo 1907, decolou às 15h35 do aeroporto de Manaus, com 6 tripulantes e 148 passageiros. O destino era o Rio de Janeiro, com escala em Brasília. Às 16h56, as 2 aeronaves se chocaram de frente, tocando as asas esquerdas. O Legacy, conduzido por pilotos americanos, sofreu poucos danos, seguiu viagem e conseguiu pousar em segurança no Pará. O Boeing perdeu boa parte da asa esquerda, ficou incontrolável, entrou em mergulho em parafuso, se desmanchou antes de tocar o solo e caiu na selva amazônica, no norte do Mato Grosso. Ninguém sobreviveu. O tenente-coronel Domingos Afonso, da Força Aérea Brasileira, passou 54 dias na selva. Registrou em vídeo, fotos e anotações todos os detalhes da operação de resgate dos corpos. Estou mostrando para vocês, isso aqui nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu. Isso aqui nunca ninguém tinha visto. Uma lembrança sempre difícil. As lentes de Domingos Afonso registraram a dificuldade da operação. Pela quantidade de infecções aí, principalmente hepatite, que nós encontramos nas aeronaves, se aconselha que se use 2 pares de luvas de látex simultaneamente, além da luva de couro. O hangar onde estão sendo trazidos os corpos, por exemplo, nós temos os legistas lá, tem uma equipe de legista aqui. A localização da cabine dos pilotos foi um dos momentos mais marcantes. Quando eu vi lá e estava numa condição muito crítica, os pilotos estavam lá amarrados, tinham que abrir, tiveram que serrar. E é uma doação você pegar um piloto e puxar ali. E foi eu que botei lá, objetivo. 154, aí a gente foi diminuindo. 139, 125, 19, aí falta 1. Nós não vamos sair daqui. E nós tínhamos esse desafio de, pelo menos, entregar os corpos para as famílias. A caixa preta do Boeing foi encontrada no 22º dia de buscas. O local foi apontado pelo coronel Domingos Afonso. Sabia, foram dias e dias, eu fiz voo. Tá aqui, ó, esse negócio tá aqui. A caixa preta foi enviada ao Canadá para a transcrição das conversas na cabine do avião. Domingos Afonso teve a missão de ouvir os últimos momentos dos pilotos. E aí a gente ouvindo tudo aquilo e ter que escrever essa história. E eu olhava pro lado assim, aí. Mas tinha hora assim que a gente olhava assim, foi muito pesado. Eu escutava aqueles barulhos do profundor, aquelas coisas, e barulheira, e de repente, aquele silêncio. E eu posso afirmar uma coisa com muito orgulho, onde eu falo, o Décio, né? O comandante Décio, ele foi comandante até o final da vida dele.
O relatório das investigações, com 261 páginas, foi finalizado 2 anos depois da tragédia e concluiu que houve falha dos operadores e dos supervisores do espaço aéreo brasileiro. Apontou ainda diversas falhas dos pilotos americanos que conduziam o jato Legacy, entre elas o desligamento do transponder, o equipamento que detecta a aproximação de outras aeronaves. Joseph Lepore e Jean Paladino foram condenados pela justiça brasileira pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo em regime aberto. Eles seguem voando nos Estados Unidos. Para as famílias das vítimas, essa é uma história que nunca termina. Essa dor, ela não passa nunca. São 17 anos. Essa dor, essa saudade, essa tristeza da perda, ela nunca vai acabar. O Partido Solidariedade expulsou o advogado de um dos réus condenados do 8 de janeiro que confundiu o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry com o Príncipe de Maquiavel e propagou o discurso de ódio na tribuna do Supremo Tribunal Federal. O advogado Eric Atwinkel Jr. defendeu o réu Tiago de Assis Matar, condenado a 14 anos de reclusão. Na tribuna fez uma citação, mas se atrapalhou com a autoria da obra literária. Parece que estão sendo usados como diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. O ministro Alexandre de Moraes não deixou passar a confusão entre as obras O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, e O Príncipe, de Maquiavel. Ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Alexandre de Moraes também acusou Katwinkel de fazer discurso de ódio. Eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa casa, nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Eric Atwinkel era filiado ao Solidariedade. Após a repercussão negativa do discurso na tribuna do STF, o partido expulsou o advogado. A direção municipal do Solidariedade em Votuporanga, interior de São Paulo, afirmou que não compactua com a postura do profissional em atacar a Suprema Corte e comunicou que deliberou pela expulsão do membro, reiterando o respeito às leis brasileiras, o compromisso com a democracia e o respeito às instituições públicas. A Ordem dos Advogados enviou uma carta à ministra Rosa Weber, presidente do STF, reforçando que o discurso de ódio é incompatível com o necessário equilíbrio que deve pautar a atuação dos poderes e de todos na sociedade. E sobre os ataques golpistas, a OAB defende a responsabilização dos envolvidos com a garantia do devido processo legal. Eri se pronunciou.
disse que discorda da expulsão do Solidariedade e entende que teve uma postura de respeito perante o STF, porém combativa frente a ilegalidades que percebeu no processo e não poderia, em defesa do cliente, se acovardar. E quanto à confusão da obra citada, disse que foi um erro meramente formal frente ao calor do momento e corrigido em seguida. O STF já condenou os 3 primeiros réus acusados de participação nos atos do dia 8 de janeiro. Por maioria, o colegiado seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e condenou Aécio Lúcio Costa Pereira e Matheus Lima de Carvalho a 17 anos de prisão e Tiago de Assis Matar a 14 anos. A corte retoma na semana que vem o julgamento do 4º réu, Moacir José dos Santos, de 52 anos. Ele é o único dos 4 a serem julgados agora que está solto. Kenny Alencar avalia o julgamento do STF desses 3 primeiros réus e diz que a mensagem foi clara para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil tem uma tradição de conciliação das elites. O golpismo, seja ele militar ou civil, sempre conseguiu ser perdoado no Brasil. Quebraram a cara os civis que apoiaram a ditadura militar de 1964 na esperança de disputar a presidência em 1965 ou de uma intervenção militar rápida na vida civil. Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, por exemplo, pagaram um preço alto pelo apoio ao golpismo militar de 64. JK, Lacerda e setores da sociedade civil, como a imprensa e o empresariado, foram dormir em 31 de março de 1964 apostando numa aventura autoritária de 1 ano e acordaram com uma ditadura que duraria longos 21 anos, terminando apenas em 1985. Nesse contexto histórico, deve ser celebrada a decisão do Supremo Tribunal Federal de punir 3 pessoas que participaram da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. A punição de golpistas é exemplar, serve de efeito pedagógico, a fim de que a democracia nunca mais seja ameaçada. O Supremo começou a punir os executores da tentativa de golpe. Aplicou penas duras contra eles. Agora, ele dará também um sinal claro de que o rigor vai continuar contra futuros réus, financiadores, autoridades e mentores intelectuais da tentativa de golpe de 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro está recebendo uma mensagem claríssima do Supremo. Vai chegar o dia e a hora em que Bolsonaro terá de acertar as contas com a justiça por ter tentado implantar novamente uma ditadura no Brasil. A punição rigorosa de todos os golpistas, de bagrinhos a tubarões, civis e militares, é fundamental para fortalecer a democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 6 mandados de segurança que buscam caçar os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2016, o Senado desmembrou o processo de impeachment contra Dilma e, por isso, a petista teve o mandato cassado, mas continuou podendo disputar eleições e alguns partidos recorreram ao STF. A relatora do caso no Supremo, ministra Rosa Weber, considerou que esse não é o tipo de ação adequada para o questionamento e votou contra os pedidos. O julgamento é em plenário virtual e os ministros têm até a próxima sexta-feira para dizer se concordam ou não com a relatora. Além das 48 pessoas que perderam a vida, o ciclone extratropical e as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul também deixaram marcas na pecuária. Um relatório preliminar do governo gaúcho apresenta as perdas no campo. Milhares de animais morreram. A tragédia que devastou cidades não tirou apenas vidas humanas. De acordo com a Emater do Rio Grande do Sul, mais de 30 mil animais morreram durante as enchentes. Conseguimos salvar um animal aí. Alguns animais conseguiram se salvar. Isso porque a água os levou para o teto de residências. Outros não, e acabaram presos em fios elétricos. O estrago também refletiu no campo. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de R$1 bilhão em prejuízos foram registrados no setor agrícola. O agro representa 40% do PIB gaúcho. Estima-se que sejam mais ou menos 800 produtores afetados ali. A gente sabe que na região do Vale do Taquari, a cadeia aviária corresponde a 21% naquela região. Então, a gente sabe que foi um setor muito afetado.
A suinocultura, ela acontece mais na região norte e noroeste do estado. Então, a gente acredita que a parte das aves realmente foi muito afetada. Além dos animais de corte, muitos pets de estimação também sofreram com as enchentes. Pensando nisso, esse grupo de protetores se uniu para abrigar e arrecadar alimentos. Os animais estão desde segunda sem comer. Quem tem dono e quem não tem, pior ainda, né? O que não morreram afogados, que foi muitos, né? Na capital gaúcha, o prefeito Sebastião Melo decretou situação de emergência após a alta do Guaíba. Cerca de 60 pessoas estão fora de casa e as comportas do lago podem ser fechadas para evitar uma inundação no centro histórico. A previsão de tempo é que nem nuvem, pode mudar a qualquer momento, mas a nossa expectativa é que a gente não tenha inundação. As nossas comportas estão checadas aqui do DEMAI, também está tudo feito, se for necessário, mas esperamos que isso não aconteça. Começou hoje, vai até domingo, a primeira edição da Expo Cannabis em São Paulo. A feira reúne mais de 120 especialistas e autoridades de diversos países para falar sobre o uso medicinal da planta. O evento espera receber em 3 dias quase 25 mil pessoas. Serão mais de 48 horas de debates, conferências e oficinas que vão abordar assuntos relacionados ao mercado canábico. Trabalhar a informação sobre cannabis, para a gente desmistificar todo o tabu que existe em torno da planta. Então, o objetivo principal é trabalhar a educação, é trabalhar a informação e também proporcionar novos negócios para a gente fomentar o setor da cannabis no Brasil. Uma das palestrantes da feira é a representante da APEP, Associação de Apoio à Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal. Os fundadores são o Marcos e a Margarete. Eles conseguiram na justiça o direito de administrar a primeira fazenda legalizada para o cultivo de cannabis e a maior do Brasil. O espaço fica no Rio de Janeiro. Em 2013, eu e meu marido, a gente descobre que a cannabis podia ser uma alternativa terapêutica para minha filha Sofia. Então, a gente descobre que a gente pode plantar e produzir o próprio remédio dela. E aí a gente começa a plantar na varanda do nosso apartamento e consegue a primeira autorização judicial no Brasil. Na fazenda, o casal tem ao menos 4 mil pés de cannabis em diferentes estágios de floração. A colheita gera 200 quilos de flor, que são transformadas em 4 mil frascos de remédios por mês. Tem hoje uma fazenda que é uma unidade produtiva, né? Então você tem lá desde a semente, né? Ou seja, na verdade, todo o processo que vem depois na parte da secagem do laboratório, saindo já o óleo pronto, que é entregue para o Rio, onde faz a dispensação. Medicamentos à base de cannabis são indicados para o tratamento de doenças como ansiedade, epilepsia, Parkinson, Alzheimer e dor crônica. A importação de produtos que contêm o extrato é autorizada pela Anvisa, desde que tenha indicação médica e passe pelas exigências burocráticas da agência. A gente tem diversos estudos que saem no mundo inteiro que comprovam que a planta ela é uma planta terapêutica. E é isso que a gente precisa trazer de informação para o público, para que isso seja aceito na sociedade e que a gente avance nas questões regulatórias no nosso país. A Expo Cannabis funciona conforme as normas e as regulamentações da lei brasileira. Não incentiva o consumo de drogas e somente maiores de 18 anos podem participar. 2 escolas brasileiras estão entre as finalistas de um concurso internacional, uma do Ceará e outra de Minas Gerais. 108 países participam da disputa que premia projetos sociais desenvolvidos pelas instituições de ensino. A Escola Municipal Professor Edson Pisani, em Belo Horizonte, fica no aglomerado da Serra, um dos maiores conjuntos de favelas do Brasil. Aqui, o descarte irregular de lixo é uma antiga preocupação. É um local de muito difícil acesso, né, para caminhão de lixo, para coleta, né? Então as pessoas acabam descartando o lixo de uma forma que esse lixo vai se espalhar aí pela comunidade. O projeto Mais Favela, Menos Lixo tenta mudar essa realidade. Com o apoio da Faculdade de Arquitetura da UFMG, alunos da Escola Integrada e da Educação de Jovens e Adultos desenvolveram diversas ideias e alternativas que agora podem ganhar reconhecimento internacional.
A escola é uma das finalistas do concurso na categoria Colaboração Comunitária e concorre com instituições dos Estados Unidos e do Reino Unido. Aqui não tem condição de colocar, por exemplo, lixeira. A favela não tem calçada, as ruas são estreitas. Então vamos pensar numa solução possível para essa realidade. Uma das soluções encontradas foi a instalação gratuita de ganchos como estes para os moradores. A estrutura é colocada na porta das casas para evitar que o lixo doméstico seja descartado em locais inapropriados. 75 já foram instalados e outros 150 estão prontos. Outra medida foi a criação de jardins para impedir a formação de lixões irregulares. Eu falo com meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, falando que não pode jogar lixo no chão. Quando não tem lixo na rua, eu peço para eles guardar o lixo assim no bolso e quando a gente chegar em casa, a gente jogar o lixo fora, né, para não sujar. A escola Joaquim Bastos Gonçalves de Carnaubal, no Ceará, também é finalista. A unidade de ensino médio em tempo integral desenvolve ações para a promoção da saúde mental dos estudantes e vai concorrer na categoria Apoiando Vidas Saudáveis. O projeto ele vai trabalhar o quê? O autocuidado, a aceitação, a autoconfiança. No total, 108 países participam do concurso. Os vencedores de cada categoria serão escolhidos por uma academia de juízes especializados em novembro. As escolas brasileiras podem ganhar $50 mil, cerca de R$250 mil. Muito orgulho, coração a 1000 por hora, feliz demais. Morreu hoje em Mônaco o pintor e escultor Fernando Botero, aos 91 anos. O colombiano, símbolo da expressão artística sul-americana e famoso por suas figuras rechonchudas e volumosas, faleceu em decorrência de uma pneumonia. O Rede TV News volta já. Para tentar salvar a vida do filho, os pais de um menino de apenas 5 anos de idade vivem um drama. Sem condições financeiras, eles dependem agora de uma campanha online, uma vaquinha mesmo, para continuar o tratamento e pagar a conta do hospital. Os olhos cansados e marejados de Kennedy não escondem a tristeza de ver o filho internado em uma UTI. Ele adora correr, jogar futebol, então isso para ele vai ser muito difícil, como para nós também. O sofrimento começou no final de julho, quando o garoto caiu enquanto brincava com um primo de 7 anos. Yuri sentiu dores na perna e então os pais o levaram para o hospital. Ele passou por pediatra, fez raio-x na perna, não constou nenhum tipo de fratura. Como ele estava sentindo fortes dores, ele foi encaminhado ao ortopedista. O ortopedista repetiu o exame, onde também não foi constatado nada. Mesmo assim, ele foi pedido para colocar uma tala no Yuri. No dia seguinte, a perna do pequeno inchou e ele começou a sentir dores abdominais. Os pais o levaram novamente ao hospital e os exames mostraram que os pulmões e os rins estavam comprometidos. A perna voltou a piorar até que uma médica disse que o Yuri teria que amputar o membro. Ela comentou, nossa, que perna gelada, vamos precisar amputar essa perna. Desesperados com a ideia da amputação e sem convênio médico, os pais, que são do litoral de São Paulo, resolveram levar a criança para o hospital particular da capital paulista. A equipe médica conseguiu fazer com que a circulação da perna voltasse até a canela, mas o pé ainda corre risco de ser amputado. O Yuri está internado em estado grave na UTI do Hospital Albert Einstein há 44 dias, sem previsão de alta. O problema de saúde da criança não é a única preocupação dos pais. Eles precisaram deixar o emprego para cuidar do menino. E a conta do hospital não para de aumentar. Já passa dos R$2,5 milhões. Nas redes sociais, os pais compartilham a batalha do pequeno e divulgam uma campanha online para arrecadar recursos. Eles já conseguiram uma parte do dinheiro, mas ainda não é o suficiente. Quem quiser ajudar pode entrar no site vaquinha.com e procurar por Nos Ajudem a Pagar o Tratamento do Yuri. O médium João de Deus foi condenado a mais 118 anos de prisão hoje pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Com esta, ele já soma condenações a 489 anos de prisão em 17 ações que já foram julgadas. A decisão foi dada em regime inicialmente fechado, porém, ele responde em prisão domiciliar devido a uma decisão em segunda instância.
Amanhã, Lula participa da cúpula e também terá encontros com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e com o diretor-geral da Agência de Segurança Alimentar da ONU. No fim do dia, Lula embarca para Nova York, onde na semana que vem faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula sancionou a lei que concede aumento de 9% na remuneração de servidores aposentados e pensionistas do governo federal. O reajuste já está em vigor desde o dia 1º de maio, quando foi publicada a medida provisória, mas precisava de aprovação do Congresso e sanção do presidente. O aumento foi resultado de um acordo entre o governo e o Sindicato dos Servidores. A lei prevê ainda o pagamento de R$ 200 a mais no auxílio alimentação da categoria. Pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que 33% dos brasileiros reprovam o Congresso Nacional. Essa é a primeira pesquisa que avalia a nova legislatura. Questionados sobre o trabalho dos deputados e senadores, 16% classificaram a atuação dos parlamentares como bom ou ótimo, 48% como regular, 33% como ruim ou péssimo. Não sabiam ou não responderam, somaram 4%. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas entre os dias 12 e 13 de setembro em 139 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, Diego Pupi, prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal. Diego disse que ouviu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ser aconselhado a transferir a empresa dele para o nome de outra pessoa. Diego Pupi foi interrogado no inquérito da Operação Nexum, que apura possíveis crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, corrupção e sonegação fiscal. O principal alvo é Maciel Carvalho, instrutor de tiro e amigo de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é investigado. Diego Pupi disse à polícia que Maciel aconselhou Renan a transferir a empresa RB Evento e Mídia para o nome de outra pessoa e que Maciel frequentemente mostrava a ele extratos bancários com milhões de reais em conta e possuía mais de um número de CPF. O ex-assessor também disse que tinha um relacionamento íntimo com o filho do ex-presidente. Jair Renan Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o depoimento. E o ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde estava internado, desde segunda-feira para fazer 2 procedimentos. Segundo o boletim médico, Bolsonaro teve uma excelente recuperação. A convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-presidente ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes até terça-feira. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Aproveite seu fim de semana, se bem que nós estamos aqui amanhã em outro horário, 9h30 da noite. Te esperamos. Até lá, boa noite para você.